Gente, eu vou começar dando um resumo em relação à tomografia computadorizada de uma maneira geral, tá? É, Esse é um trabalho que ainda continua, né? A gente vai falar também coisas relacionadas ao Covid e o atendimento hoje, nesse momento de pandemia, que a gente ainda está dentro de uma segunda onda que parece que não acaba nunca, né? Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho, um pouco dos meus conflitos de interesse, ou um pouco do que eu faço, né? Especialista em aplicações clínicas, especialista em ressonância magnética, professor de cursos técnicos, né? Na minha experiência de 8 anos, professor e coordenador de tomografia que fui no avançado durante 3 anos, especialista em aplicações clínicas aqui pela Canon Medical, né? E diretora CCR aí com os nossos eventos que infelizmente estão parados, mas eu espero que volte aí em breve, para que a gente tenha essa proximidade a mais no conhecimento, né? Então, para começar, o que que eu trouxe aqui de início? Isso serve tanto para o pessoal que está ainda, não sabe exatamente o que que é uma tomografia computadorizada, e também para aquela galera que já está aí, já faz exame, enfim, que já está na lida aí, atendendo o pessoal já há algum tempo. Só que dentro dos treinamentos que eu sempre faço, uma coisa que eu percebo bem é essa falta de saber qual geração a gente está, qual geração, que equipamento, como esse equipamento funciona, né? Uma das coisas que dentro da minha trajetória em especialista de aplicações clínicas, que eu faço isso no país inteiro, né? Isso é uma coisa que não é uma característica do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, de nenhum estado em específico, é do país de uma maneira geral, entender a tecnologia que você está, entender qual a geração que você está. Nós ainda estamos atrelados àquela geração ainda do corte a corte, né? Então, muitas das vezes, quando eu vou começar a conversar com um técnico, ou enfim, qualquer outro profissional que esteve envolvido com o exame de tomografia, eu percebo que ele está atrelado ainda com aquela coisa do corte a corte, corte a corte, corte a corte. Então, eu trouxe alguns videozinhos aqui para ser um bem rapidinho, a gente entender como é que funciona essa questão da tomografia computadorizada. Uma coisa, só um adendozinho, isso é muito importante para os técnicos. Quando eu estava dando aula para a tomografia computadorizada, eu dava aula dessas gerações e as pessoas falavam, a aula de geração é chata e tal. Não, é uma das coisas mais importantes que tem dentro da tecnologia, já que você é um técnico, você tem que saber qual é a física que acontece dentro do equipamento, para você trazer possibilidades até dentro daquela tecnologia para o médico, enfim, e está trazendo um bom diagnóstico para o paciente. Um adeno, é, eu ouvi muito isso, que na tomografia a física não muda, né? Onde, na verdade, o marco das gerações da tomografia é a física de aquisição que vai mudando, né? E é isso que eu vim mostrar um pouco para vocês aqui, tá? Vou ver se o vídeo vai rodar aqui. Essa é a nossa primeira geração, né? Para cada um corte, a gente demorava, não era tão rapidinho assim como a gente está vendo aí, a gente demorava horas, né? Vocês conseguem identificar aqui, ó. A gente tinha um feixe só, né? E um detector só que era 13 por 13 milímetros. Então, a gente tinha que fazer uma colimação aqui em cima e uma colimação aqui embaixo. Ele tinha que atingir isso aqui e demorava horas só para a gente preencher uma imagem, tá? A gente está falando de uma imagem mesmo. Então, a gente demorava horas para preencher um crânio inteiro. Voltando um pouquinho, lá atrás, quando a gente pensou em tomografia, a gente pensou em tomografia, quando começaram a pensar em tomografia, foi por conta do crânio, tá? Porque até então, dentro da tecnologia da época que existia, a gente conseguia, entre aspas, atender a todas as modalidades, né? Médicas somente com raio-x. Só que dentro do crânio, como a nossa densidade é muito, né, muito alta, no crânio, o raio-x a gente não consegue, a gente não conseguia ver no interior do crânio, então tinha que abrir mesmo, tá? Esse risquinho também não sou eu que estou fazendo, não. Então, aqui mais uma modalidade, tá? A gente consegue identificar aqui nessa outra geração que
A gente tem aqui vários riscozinhos, ó, então a gente muda, olha só como é que a física muda novamente, né? A física de aquisição muda novamente, então a gente consegue, dentro de uma passada, ter mais imagens, então a gente diminui o tempo de exposição, diminui o tempo de exame, enfim. É a física mudando para melhorar a qualidade das imagens, né? E a comodidade de se fazer um exame. Aqui veio uma terceira geração, acho que a maioria das pessoas estão presas a esse tipo de geração. Quando eu falo a maioria, não são todos, né? Mas a grande maioria dos profissionais envolvidos em tomografia computadorizada estão nessa geração, que eu vou passar para vocês aqui, ó. Então, a gente gira, faz um corte, a mesa anda, não dá para ver a mesa aqui, tudo bem, mas a gente gira, faz outro corte, gira, faz outro corte, gira, faz outro corte, né? Onde a aquisição hoje já é um pouquinho diferente, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que dá mais possibilidades da gente se fazer exames que até então a gente não tinha intenção até de se fazer, até mesmo a questão do trifásico, enfim, pegar os tempos do contraste, avaliar uma lesão, o tempo de crescimento de uma lesão, enfim, várias outras coisas, porque aí a gente tem muita coisa para falar também, né? A tomografia, ela se difundiu muito. Dentro dos aparatos, eu sei que o raio-x se desenvolveu bastante, quem é voltado para o raio-x mesmo, entende que o raio-x ele não é uma modalidade que tudo é só tomografia, tudo é só ressonância. Não, ele tem o seu apreço, o seu desenvolvimento dentro do cenário, e é muito bom, né? Basta ser bem utilizado. Então, a tomografia, no cenário geral, ela se desenvolveu muito, mas muito, muito mesmo. Até o ponto da gente estar próximo do PET-CT, né? Eu acho que o Salomão falou sobre o PET-CT, eu vi um pouco, fui vendo aos poucos, e a gente está muito próximo, né, dentro dessas diferenças de física aí, a gente está muito próximo ao PET-CT, mas isso aí é uma coisa que ainda está sendo estudada, tá? Então, vou passar mais uma vez o vídeo aqui só para vocês darem uma olhada. Tá? Então, era cortou, andou, cortou, andou. Só que, de uma maneira geral, o técnico acha, o profissional acha que esse giro e esse corte só ficou mais rápido. Mas não é só isso, tá? É muita coisa que aconteceu, tá? Então, isso aqui foi uma geração que não pegou, né? Você vê aqui que agora ó, a gente tem um leque maior, não são aqueles cortezinhos, né? A gente tem um leque maior e vários detectores aqui, ó. Tá? Isso tudo para quê? Para melhorar o tempo de exame, para melhorar o conforto do paciente, para dar menos dose no paciente e etc. Então, vou rodar o vídeo aqui. Só que por que essa geração não pegou, né? Essa geração ela se tornou muito cara por conta da quantidade dos detectores, né? O detector é uma parte dentro do tomógrafo que ele custa bem, né? Bem alto, o valor é bem alto. Então, quanto mais detectores, maior o valor, né? Daquele tomógrafo, a gente bem sabe. Então, existem tomógrafos aí de 4, 16, 32, 64, 80, 160, 320, tem uma marca que tem até 645, tá? Mas não é desse formato aí que eu vou passar aqui novamente, que a gente vai ter aqui nos 360 graus os detectores. Não, tá? É um outro formato, é uma outra forma, menos onerosa, mas que traz uma qualidade incrível nos exames. Aqui, vou colocar, isso aqui é uma tecnologia de ponta, né, até onde a gente está. Então, a gente veio daqui da quarta geração, vou dar um salto aqui no tempo, indo para a geração atual, atual, que eu digo, mais o que está começando a ficar mais usual hoje no Brasil, tá? Então, agora a gente tem a possibilidade de avaliar com qualidade toda a parte vascular, né, incluindo a parte cardíaca, que o nosso professor acabou de falar anteriormente, tá? Em relação àqueles exames de TAV que ele falou, né, para colocar aquelas válvulas lá, precisam das medidas feitas na tomografia computadorizada no exame, muito parecido com esse aqui que a gente está fazendo. A gente está vendo aqui, tá bom? Eu vou rodar novamente para a gente dar uma olhada.
A gente está falando de tecnologia de ponta aqui, tá? O equipamento para, a gente consegue fazer o coração em milissegundos, né? Num giro de milissegundos. Então, quando a gente fala de giro de milissegundos, menos de um piscar de olhos. Você já fez um giro de 360 graus e gerou mais de 1.500 imagens, tá? Tudo bem? Beleza? Então, é só para alinhar a galera, para também trazer à tona aí de que a tecnologia ainda continua, né, mudando, as coisas continuam mudando, e trazendo um pouco o que o Sérgio falou e um pouco o que a Kátia falou também, é que a gente tem que estar sempre continuando a estudar, né? Muita gente encara o estudo como se fosse uma despesa, não, é um investimento em você, tá? Então, aqui a gente vai começar a falar um pouco do atendimento nessa, nessa parte do Covid, né? O atendimento hoje, como ele deveria ser, como eles colocaram lá, como deveria ser o atendimento para o paciente que está com Covid, como todo o cenário deveria se organizar, tá? Então, tomografia computadorizada em tempos de Covid, tá? Então, como deveria ser, né? Principalmente em hospitais grandes, né, sendo ele público ou particular, a triagem do paciente tem que ter uma pessoa lá, né, para receber esses pacientes, para fazer, né, uma triagem desses sintomas. Essa pessoa tem que estar bem paramentada, essa pessoa deve ser um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, né, com álcool em gel, com todo o aparato lá, todo paramentado, para estar protegido e atendendo essa população, para estar fazendo essa triagem, né? Então, o que eles vão perguntar para o paciente, né? Os sintomas respiratórios, né? Se o paciente tem alguma comorbidade, né? Se é obeso, enfim, hoje a gente tem mais informação relacionada às comorbidades que afetam e potencializam o efeito do COVID, né? E se esse paciente está no quadro de risco. Então, se caso positivo, né, esse paciente hoje em dia, ele já chega com a máscara, mas só que essas máscaras, muitas das vezes, eles já está em desuso, né? Então, passar uma máscara para o paciente, dar uma quantidade de álcool em gel para ele continuar fazendo a asepsia dele, né, porque ele vai ficar num ambiente de espera, e a caminhar para para a sala de avaliação dos suspeitos. Isso, gente, o que deveria ser. Eu não sei como é que está sendo aí no Rio de Janeiro. Eu estou indo pouco, estou fazendo pouco Rio de Janeiro. Hoje eu estou fazendo pouco, então não sei o que mudou nessa trajetória de um ano para cá. Então, em relação aos acompanhantes, os acompanhantes, a gente tem lá, né, um parente que a gente quer muito acompanhar para querer ajudar de qualquer forma, está naquela hora lá, é difícil, mas a orientação é não ter acompanhante nesse momento, né? Porque se o paciente está com sintomas e ele vai para esse ambiente para fazer o exame, ou sendo ele raio-x ou tomografia, eu vou falar um pouquinho mais para frente lá em relação ao raio-x e a tomografia. Se você chegar nesse ambiente e está acompanhando ele, o risco de ser contaminado é maior. Então, vai ser dois contaminados indo para casa, no trajeto, enfim, contaminando todo mundo. Então, o ideal se a pessoa tem condições de estar indo para o ambiente só, beleza, eu vou só. Mas se o caso é muito grave, né, se houver necessidade, limita-se a um acompanhante só, tá? Porque muitas das vezes quer ir outras pessoas. E a questão, muitas das vezes, que a pessoa não tem um filho, mas só o pai é um casal com um filho, né? E aí, com quem deixar a filha? Tem que deixar com alguém, né? Não levar ela para esse ambiente, porque senão também potencializa a contaminação. De repente, a própria criança, ou pré-adolescente ou adolescente, ele não sente esses sintomas, mas ele é um potencial vetor. Ele vai passar para outras pessoas que vão estar em contato com ele. Vamos lá.
O uso da máscara, né? Hoje a gente tem mais informação também relacionadas ao uso de máscara. Eu adoro essas máscaras aqui. Eu comprei já 2 caixas, estou sempre com 2 caixas de máscaras dessas. Mas a gente também não descarta de pano, né? Quando eu estou num ambiente hospitalar, eu sempre uso essas daqui, que vocês estão vendo aqui no slide. Só que quando eu estou em ambiente que é mais familiar e tal, eu consigo usar de boa a máscara de pano, que também ajuda. Então, como era, né, antes, né, o atendimento lá, antes dessa era COVID, né? Normalmente a gente tinha aquela aproximação com o paciente, a gente conversava com o paciente, a gente tinha mais toque com o paciente, até mesmo com os instrumentos que tinha ali, que era o próprio tomógrafo, né? A gente encostava mais no tomógrafo, a gente tinha mais proximidade com a mesa, a gente tinha mais contato com a mesa. Olha só a proximidade dela falando com o paciente, né? Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aí, mas a proximidade dela falando com o paciente, isso aqui não pode existir hoje, né? Não sei se daqui para frente as coisas vão mudar de fato, ou se essa rotina vai continuar. Então, a rotina de proximidade com o paciente deve ser mudada, né, para a sobrevida do profissional, né, e também o cuidado com a sala, que a gente vai falar mais para frente. Então, como era? Sem máscara, sem álcool em gel, a gente não prestava atenção nisso, sem distanciamento e contato direto para o posicionamento. Então, sempre quando existia a possibilidade de estar fazendo o posicionamento, a gente estava fazendo de forma mais efetiva, a gente pegava o paciente, a gente jogava para lá, a gente jogava para cá, a gente acertava o paciente na mesa. Hoje a gente trabalha muito mais com a orientação, né? Você pode chegar um pouco mais para cá, você pode ir um pouco mais para a esquerda, mais para a direita e tal, e se limitar ao contato por conta do contágio. Prometo ser breve, tá, gente? Como deve estar o paciente com suspeita de Covid para ser encaminhado para o exame de tomografia, né? Gente, o paciente deve estar de máscara, sendo ele um paciente internado ou sendo ele um paciente eletivo, tá? E outra coisa, deve-se buscar, se o paciente está internado, se você trabalha dentro de um ambiente hospitalar, o paciente está internado, deve-se buscar a informação se o paciente tem ou não tem COVID, ou qualquer outra comorbidade, na verdade. Tá? Isso era para ser uma rotina nossa, de uma forma natural. O paciente tem alguma comorbidade? Né? Então, essa informação tem que chegar antes para a gente, não na hora de se fazer o exame. Tá? Então, máscara, álcool gel, capote e avental para o paciente também. Então, como deve estar o operador para se fazer esse contato, para se fazer essa proximidade? Ele deve estar bem paramentado, tá? Com máscara, óculos, que é importante, tá? O que eu vejo muito é o pessoal usando máscara, tá? Usando até poucas vezes a touca, hoje, poucas vezes, até mesmo o avental, e até a luva, às vezes, raramente. Mas só que a gente não tem como saber se esse paciente aqui é um paciente grave, né? E se na hora da tosse, ele pode até estar de máscara aqui, vai barrar um pouco dos aerosóis aqui, mas muitos vão ficar no ar sobrepostos, tá? E eles podem grudar na pele, ou no cabelo, né? Ou ir direto para os olhos. Então, deveria-se ter esse cuidado ainda sempre, tá? Outra coisa, no início da pandemia, eu via muito a questão de um técnico de enfermagem voltado para o posicionamento e o atendimento e não indo para a área do controle, né? Ali onde tem os comandos da tomografia. No entanto, hoje em dia eu vejo essa prática caindo em desuso. Então, o mesmo operador que está lá na sala de controle, junto com algumas vezes o médico, o enfermeiro, qualquer outra pessoa que tenha acesso à área de controle, ele é o mesmo que vai lá e posiciona o paciente, entra na sala, faz o que tem que fazer e depois volta para cá. Então, se o paciente estiver contaminado, ele volta com contaminação, contamina, e quem tiver acesso àquilo dali, se contaminar, e vai para se contaminar com outra pessoa. Então, isso é uma prática que eu vejo caindo em desuso, não ter uma pessoa dedicada para o posicionamento.
Aqui onde eu estou, eu vejo que é assim, tá? Aqui em Mato Grosso eu vejo, aqui pelo menos onde eu estou, tem uma galera, a equipe de enfermagem, ela fica lá fazendo o posicionamento, voltando e se comunicando até à distância com o técnico, para não ter muito acesso à área de comando, beleza? Então, o operador ou profissional de tomografia deve-se usar máscara, luva, touca, óculos, avental, tá? E mantendo o máximo possível de distanciamento e contato. Sei que é difícil, é uma área que a gente muitas das vezes tem que ter esse contato, mas aos poucos a gente vai se adaptando e o cliente também, ou o paciente, vai se adaptando também. Uma das questões que foram levantadas desde o início da pandemia, e ainda é uma questão que ainda é levantada, mas só que eu acho que o colégio, se eu não me engano, brasileiro de radiologia também já se posicionou positivamente em relação a isso, que agora a gente tem mais estudos, mais informação. Então, qual é a sensibilidade das imagens de tomografia computadorizada para diagnóstico de COVID? Né? Qual é a sensibilidade? Eu vou fazer um exame de tomografia computadorizada. Qual a possibilidade em percentil que ela vai me dar um resultado se eu tiver ou não COVID? Né? Então, dentro de estudos, 97%, né, para pacientes mesmo com PCR negativo. Tá? Então, a gente sabe também que a prática do PCR também tem as suas falhas. Então, mas se você for comparar entre os dados de PCR e a tomografia, é claro, se esse paciente já tiver com alguns sintomas, relembrando, gente, tá? Não é qualquer um que vai ser jogado na tomografia, você tem que ter algum dado clínico que te dê a possibilidade do médico te encaminhar para uma tomografia. Não é, eu acho que eu vou fazer um teste de COVID, eu vou fazer na tomografia. Não, o teste ainda tem que ser feito laboratoriamente, tá? Estou falando isso aqui é só um dado científico. Então, 97% dos pacientes, mesmo com PCR negativo, a gente consegue identificar o COVID ali nas imagens, tá? TC de tórax, né? Não deve, o não está aqui para realmente vocês prestarem atenção, não deve ser usada para rastreamento de doença para pacientes assintomáticos, como eu acabei de dizer, né? Se o paciente ele não tem nenhum sintomas, tá lá, tá bem, de repente, né, espirrou um pouquinho, não tem nada relacionado ao Covid, eu vou lá fazer o teste. Não, tá? Não, a gente não vai fazer uma tomografia com esse paciente assintomático. E aqui uma questão interessantíssima aqui, que isso é visualizado até hoje dentro do diagnóstico, até aqui a gente visualiza isso, é o COVID, como é que ele se comporta na fase inicial, tá? Então, não é em qualquer momento que se deve fazer a tomografia, tudo tem que ser estudado. Então, aqui a gente consegue observar bem. Ó. Na fase inicial, 56%, quando a gente fala fase inicial, o PCR está positivo, ele fez PCR lá, está positivo para COVID. Ou seja, tá, COVID. Vou fazer uma tomografia para ver como é que está esse COVID. Mas ele está com sintoma há quanto tempo? 3 dias? Fez lá e deu positivo? De 0 a 5 dias, ó, essa primeira imagem aqui de tomografia, ela não vai apresentar nada. Então, não é conclusivo. Então, 56% das pessoas que têm o PCR positivo, dentro desse prazo de 0 a 5 dias, 0 a 6 dias, 0 a 5, 0 a 6 dias, né, não vai apresentar nenhum dado à tomografia. Tá? Só a partir do 7º ou do 8º dia de sintomas que a gente consegue, ó, vocês conseguem identificar aqui do outro lado, a gente consegue identificar um pouco o aparecimento das lesões provocadas pelo Covid-19. Tá? Eu estou falando isso porque existem muitos casos, até colegas, parentes, enfim, de pessoas que falam, mas o cara não passou nenhuma tomografia. Não é tão simples assim, fez o teste, deu positivo, vamos fazer uma tomografia. Vai depender muito de como estão os sintomas, quanto tempo faz, enfim, tem toda uma clínica para ser observada, tá? A TC de tórax pode ser utilizada em pacientes com quadro clínico
e laboratorial suspeitos para a doença, né? Principalmente nos casos sintomáticos ou com maior gravidade da doença. A tomografia hoje ela está se difundindo muito no país inteiro, né? Vamos dizer de forma global, né? O mundo inteiro está precisando da tomografia, porque além dela também identificar em alguns lugares que não tem a possibilidade de se fazer o teste, e a pessoa já vem com sintomas já há algum tempo, é claro que o médico vai indicar a tomografia. Assim como alguns lugares que não se tem a tomografia e também não tem a possibilidade de fazer um teste, e que o paciente está com sintomas e só tem um raio-x para fazer, é claro que o médico vai pedir um raio-x. Isso vai depender das armas que ele tem para lutar ali naquele momento. Então, a gente consegue ver aqui, ó, esse D aqui é de dia, tá, gente? Então, ó, no dia 6, a gente começa a ver um pouquinho de vidro fosco ali. Ó, no dia 12, ó, como é que ficou bem fibrótico ali. Ó. Dia 6, a mesma região, e ó, bem fibrótico novamente. E no 20º dia aqui, é claro que a gente está falando de pacientes aqui que não entraram com nenhuma medicação, nenhum tratamento, tá bom? Está indicada para pacientes sintomáticos em hospitais durante normal com os achados? Sim. Se você tem um raio-x, né, onde você não tem nada, nenhuma suspeita de COVID, beleza. Não vou fazer uma tomografia, não é indicado isso. Mas se eu tenho esse paciente aqui à nossa direita, ele tem vários focos aqui, são suspeitos, podem ser que não sejam, mas são suspeitos, ele sim vai ser indicado para tomografia para avaliar melhor. Tá? Então, ela está indicada, sim, para pacientes sintomáticos, né, com raio-x de tórax normal ou achados. Esse aqui não é o normal de se fazer, não. Tá? A TC de baixa dose, né, um método que está sendo usado agora para pacientes que estão no hospital, tem que fazer o acompanhamento toda hora, para ver como é que está sendo a evolução e o medicamento se está funcionando ou não. Então, hoje a gente está fazendo esse protocolo de tomografia com baixa dose para não expor tanto o paciente, né? É claro que se a máquina estiver bem ajustada e com os protocolos bem padronizados, tá? Vou dar uma corrida aqui para tentar suprir esses 5 minutos. Aquisição em decúbito ventral e dorsal. Antes, assim que começou, era feita essa aquisição em decúbito ventral e dorsal por conta da apneia do paciente, que era muito ruim, né? Então, o exame ficava muito prejudicado. Hoje não é indicada mais porque aumenta a contaminação, a possibilidade de contaminação por causa do contato com o paciente, né? Então, hoje essa técnica não é apresentada mais. Exame de tomografia com totalidade do abdômen pélvico, né? Mesmo sendo um exame de tomografia com totalidade do abdômen pélvico, hoje a rotina é se pegar um pouco acima para a gente estar avaliando a base pulmonar, tá? Uma questão também que eu vejo ainda em técnicos na hora da marcação, a galera está marcando muito próximo, né, nos lugares. Hoje a gente tem uma tecnologia diferente, a gente tem que dar uma margem também para a interpolação dos dados, e isso envolve também a questão da marcação para o abdômen. Não chegar ali próximo da linha do fígado, dar uma margem um pouquinho maior, para a gente estar ajudando o paciente, também estar avaliando a base pulmonar, tá? Isso é uma orientação médica, tá, gente? Na hora do atendimento, principalmente em hospitais públicos. Angiotep para pacientes com COVID, né? Eu fiz 2 hoje. É sim super indicado para ver se o paciente está evoluindo para um tromboembolismo pulmonar, né? Que muitas das vezes o médico confunde dentro somente da clínica se o paciente está com falta de ar somente pelas lesões de COVID ou se ele evoluiu também para um trombo e tem algum entupimento na área pulmonar, tá? Então, sim, cerca de 23 a 30%, né, dos pacientes têm indicação para TEP. E é verdade, tá? No dia a dia a gente consegue identificar isso. É indicado fazer toda a limpeza da superfície dentro da sala, né? Alguns protocolos hoje, vou resumir um pouquinho aqui, estão sendo feitos o paciente tem COVID, fez o exame lá da tomografia, automaticamente saiu, entra o pessoal da limpeza, faz toda a limpeza do local, asepsia e tal, isso aqui. Espera-se 5 a 10 minutos, depois
entra com o próximo paciente. Tá? Isso eu estou falando de um protocolo de maneira geral, não é uma regra, né? Mas é de uma maneira geral que eu vejo por aí. Corri por conta do tempo. Deixo uma mensagem para vocês, do e-mail da Certifica, o Zap, caso quem esteja com alguma dúvida relacionada, e um outro recado, né? Continue estudando, gente. A nossa área ela está se abrindo muito mais hoje por conta do Covid também, mas também por conta da difusão das informações. Hoje a gente tem informação a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer momento você pode pegar uma informação no seu celular. E também hoje você tem contato com profissionais, assim como eu, assim como os outros que têm, aí nas redes sociais. É só a gente ir, é só a gente querer, é só a gente sair da zona de conforto. É chato, é cansativo, mas no final é muito legal. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, pena que o tempo foi curto, mas obrigado. Tá?